Sobre a proteção de Deus, começamos mais um podcast conservador nessa série aqui, onde nós estamos falando do espectro do autista, do TEA, do transtorno do espectro do autista ou do autismo. E nós estamos, eu nem sei qual episódio que é mais, eu não sei se eu coloquei na ordem de gravação, mas você encontrou esse vídeo aqui agora pelo YouTube. E nesse sentido, você for na playlist do podcast conservador, esse é o nome do canal no YouTube, você vai encontrar lá na playlist vários outros episódios. E esse episódio tem uma questão muito especial, uma questão de coração, porque é a questão daquilo que está lá na minha alma, que é mais profundo do que muitos amores que existem no mundo. E eu tenho dois personagens, dois pais atípicos que também vivenciam isso muito mais na pele, porque eles têm coração ainda e força para ir no estádio. Comigo hoje no podcast conservador, nessa série sobre o autismo, o Jefferson Fu. Jefferson, obrigado pela sua presença. É uma alegria colorada encontrar aqui você no podcast conservador. Eu agradeço a oportunidade. Para nós, pais, mães atípicas, torcedores do Vila Nova Futebol Clube, é muito importante essa abertura, né? Onde a gente luta, onde a gente trava uma guerra pela inclusão, pela socialização, né? Onde a gente quer levar um pouco de amor a pessoas especiais, as pessoas que vivem num mundo tão particular e tão bonito, né? Eu aprendi isso, tenho aprendido isso a cada dia com o meu filho, com o Arthur, assim, que tem me ensinado outro ângulo da vida. Consegui enxergar outro ângulo da vida a partir do momento que eu aceitei essa condição dele, né? Então, assim, para mim, maravilhoso. E agradeço, João, a abertura, né? Ter nos convidado. Daqui a pouco eu explico como que eu achei o Jefferson e também agradecer a presença da Águita Lemos. Obrigado, Águita. Você também é mãe autista, Também mãe sou atípica. uma mãe atípica. Também agradeço pela oportunidade de poder falar tanto sobre a nossa jornada, né, atípica, quanto sobre o nosso time do coração. Meu Deus do céu, chega a tremer quando fala nosso time do coração. Então, Águida, você é mãe atípica, eu tenho acostumado a falar isso, viu, Jefferson Fu, que a mãe e o pai atípico, eu prefiro colocar um adjetivo, é o pai e a mãe extraordinária, porque vive aquilo que está fora do comum, né? E como é que é a sua realidade, Águida? Primeiro eu queria que você contasse a sua história, como que foi essa descoberta do autismo, o nome da sua criança e assim por diante. Você está livre aqui para contar. Eu sou mãe do Heitor. O Heitor tem 6 anos de idade, né? O meu amor, o amor da minha vida. Eu descobri, na verdade, quando ele tinha por volta de 1 ano e pouco, eu sempre desconfiei que ele tinha um atraso de desenvolvimento na parte motora, na parte cognitiva, mas eu não sabia bem o que era. Eu não tinha a menor noção sobre o autismo. Na minha ideia, o autismo não era... Como eu não conversava muito e não via sobre isso, eu não tinha noção do que era, que esse atraso dele poderia ser o autismo. E aí eu levei no neuro, que eu estava desconfiada, e aí falou assim, olha, ele não me olhava nos olhos, ele demorou a andar, demorou a sentar. Então, a gente foi fazer uma série de pesquisas para visualizar. Então, com 2 anos, a gente teve o primeiro laudo, e desde então já falaram, esquece a palavra autismo no momento, vamos correr, a nossa palavra vai ser intervenção precoce. Então, desde que ele tinha 2 anos até hoje, a luta é por intervenção precoce, por terapias, por fazer com que ele desenvolva a cada dia. Tá, e como é que foi essa descoberta no sentido dos níveis, não é? Sim. Uma coisa que eu percebi aqui é que todo pai vira especialista. Então, nós podemos dizer que são 3 níveis. Sim. Né? E a sua realidade? É o que a gente chama de nível de suporte. Certo. Até para não... o nível de suporte 1 ao nível 3 não tem essa distinção. O meu filho ele é nível de suporte 3,
Ele é não verbal, ele não se comunica. Na verdade, hoje ele se comunica através de uma comunicação alternativa, através de iPad. Só que ele é nível 3 porque ele precisa de um suporte maior, um suporte para comer, um suporte para se vestir, para se comunicar. Então, ele é classificado nível suporte 3. Tá, e o dia a dia de vocês, até a questão semanal? Você falou que desde os 2 anos é a terapia. Terapia. E como é que é esse de semanalmente essas terapias? E se você tem visto uma regressão, ao mesmo tempo uma progressão, um desenvolvimento dele, né? Vamos dizer assim. Sim. Como é que tem sido o desenvolvimento dele? Está superando as expectativas? Com certeza. Todos os dias a gente consegue visualizar e eu recebo um vídeo, alguma coisa de algo que ele fez, tanto que eu vejo na minha casa quanto de familiares. Então, ele tem uma equipe multidisciplinar, que é fonoterapia, psicólogo, terapeuta ocupacional, tem assistente na sala. Então, sem a terapia, eu falo que meu filho era uma outra criança. Com a terapia, ele consegue ter uma autonomia maior, ele consegue ser criança mesmo, o brincar dele de forma funcional. Então, coisas que às vezes a gente aprende de forma natural, ele com a terapia, ele aprendeu, foi desenvolvendo e ele consegue ter essa autonomia e viver de uma forma mais tranquila. Daqui a pouco nós vamos voltar com a sua história, principalmente do tipo, como que ele se comunica. Sim. Porque você disse que ele é não verbal, ou seja, ele não fala, mas como Sim. que é a forma dele comunicar no dia a dia, né? Com certeza. E também eu queria saber de você daqui a pouco também essas políticas públicas, se você está enxergando isso no dia a dia, se tem melhorado. O Fu, que é melhor do que Jefferson, Acho que eu prefiro. para continuar, eu queria saber o que é Fu, Jefferson. Deixa eu explicar. Na minha infância, a casa da minha mãe era muito cheia. Morava uns primos, né? Alguns primos da minha mãe. Uma tia minha, irmã da minha mãe também, que é minha segunda mãezinha. Moravam todos na casa da minha mãe. A casa da minha mãe era super cheia, era aquela correria da semana inteira. E um primo meu morava, ele é bem mais velho do que eu, e ele tinha um som. E eu mexia no som, eu futricava no som dele quando eu era criança, 5, 6 anos. E devido a ficar futricando, colocaram o apelido de Futrica e ficou Fu. Então é melhor Fu do que Jefferson Futrica, então. Até porque foi até um pouco... Como posso dizer? Foi uma previsão, porque logo depois eu fui mexer... Logo depois não, né? Assim, a minha profissão se tornou mexer com som, né? Eu sou técnico de som. A partir daí, acho que já era uma paixão desde criança, involuntária. Eu sou técnico de som há 24 anos. Olha aí como que são as coisas. É igual eu falo assim, eu gosto muito de comunicação. E dos fatores que me trouxeram a gostar de me comunicar, de falar com as pessoas, é que lá em casa eram 4 homens, então era o meu pai com rádio ouvindo jogo, o meu outro irmão com outro rádio ouvindo jogo e o outro irmão com outro rádio ouvindo jogo. A minha mãe ouvindo rádio também ao mesmo tempo ou assistindo uma televisão. Então esse mundo da comunicação para mim ficou crescendo cada vez mais e hoje nós estamos nesse podcast. Jefferson, Fu e o Arthur? Quantos anos você falou que o Arthur tem? O Arthur está com 10 anos. Como que foi a sua descoberta? Foi a partir da escola. Assim, acho que na Jardim, né? Assim, nos primeiros anos dele na escola, tinha um problema. Tem um problema muito grande com barulho, né? A coordenação motora dele. E a professora dele, na época, era uma amiga minha, é uma amiga minha de infância. A gente foi criado junto numa comunidade batista. E ela chegou e falou pra mim, pra mãe do Arthur, ó, eu tenho uma leve impressão que o Arthur é autista. Ixi, meu mundo acabou. Eu fiquei de mal dessa amiga minha, uma amiga de 30 anos, fiquei bravo. Fui na escola, quase coloquei o serviço dela em risco. Conversei com a diretora da escola e não aceitava. E minha esposa já abriu o coração, já aceitou e vamos fazer isso. Demorou um tempo para me aceitar. Mas foi a partir da tia Andréia, eu chamo ela de tia Andréia. A tia Andréia
me falar isso, que começou essa luta. Aí eu fui estudar, aí quando falaram que era um transtorno, eu não queria que ninguém chamasse meu filho, que meu filho tivesse um transtorno. Eu queria que meu filho tivesse coisas que eu não tive na minha infância. Então eu não aceitei e foi uma luta, demorou anos para me aceitar isso. E o Arthur tinha quantos anos quando a tia Andréia fez essa observação? Se eu não tô me enganado, é 6 anos. Tinha Então, 5 para 6 anos. Faz em torno de 4 anos que Exatamente. você descobriu. É. E como é que tem sido esses 4 anos? Terapia e qual o nível de suporte dele? O nível de suporte do Arthur é o nível 1, com altas habilidades. O Arthur é mais inteligente do que eu e a mãe dele junto. Assim, é muito engraçado. Ele tem hiperfoco em geografia, né? Ele conhece as capitais, ele conhece os países, assim, falando qual país é, de onde que é, qual o continente. Então, o Arthur tem um hiperfoco muito grande em geografia. E, assim, tem sido diferencial. Hoje a gente não tem, assim, com o Arthur, um tratamento adequado. A gente não tem por causa da correria dia a dia minha, da mãe dele. Mas assim, ele tem a terapia, fez todos os laudos, tem tudo. E assim, a gente tá no momento só com a terapia, né? Eu tô até trocando de terapeuta, eu conheci uma psicóloga no sábado, né? Que a gente teve uma palestra, ela palestrou no evento nosso. E então eu tô passando, gostei demais do que eu conversei com ela, tô passando, que é a doutora Darlana Dias. Então eu tô passando ele para terapia com ela. Vamos. Certo. Você olhou para a Águita, o que vocês têm em comum lá? Tem um trabalho no Vila Nova voltado. O pessoal tá perguntando aí, pensando, vendo esse podcast até agora. Você que tá assistindo aqui, de repente até um recorde. Aproveitar. Você que tá vendo esse podcast tá perguntando por que o João Paulo levou 2 vilanovenses, só porque ele é vilanovense. Inclusive, fui procurar minha camisa, contei pro Fu. Não achei minha camisa. Tomara que você acha. Aí eu já falei pra ele já tá de olho minha camisa. Porque já me falaram que a minha camisa do Vila Nova era quase que uma relíquia. Aí o Fu já falou que é, realmente. Eu não tenho apego nenhum, viu, Fu? A nada. A nada. Tudo é de Deus. Se meus filhos são de Deus, se minha esposa é. O Vila Nova eu já entreguei pra Deus faz muito tempo, pra não ficar sofrendo. Camisa é muito menos. Mas você fica tranquilo que nós vamos conversar. Aí eu queria que você contasse qual é o que relacionam vocês. Vocês têm um projeto. Exatamente. A gente tem uma página no Instagram, né? Autistas Colorados 23, @Autistas Colorados 23. E não foi nem eu nem a Agda que começamos essa página. Foi o Juninho, né? Um vilanovense também. Assim, só que o Juninho ele fica mais por trás. Ele não gosta de aparecer, ele tem a família, tem. Então ele dá essa prioridade. Ele, numa certa vez, ele me pediu para administrar junto com ele a página. E eu aceitei, e a gente começou a trabalhar. Aí veio pessoas maravilhosas, né? E veio a Águida, veio o Cláudio, da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E estamos aí, firmamos uma parceria, né? E é o que vincula a gente. Além de ser pai e mãe atípica, tem a página e a paixão pelo Vila Nova, que nos une. Estou procurando aqui a página para até mostrar. E aí, Águida, como é que tem sido esse trabalho aí num perfil do Instagram, né? Quais têm sido as demandas? E eu queria que você falasse também. O Fu comentou sobre palestra, teve uma palestra recentemente. Sim. Como é que é esse trabalho de vocês? Eu encontrei, né, a página. Eu sempre fui aos estádios desde que eu era menininha. Antes de ter meu filho, eu era frequentadora assídua do Vila. Eu falava, aí eu tive autismo do meu menino. Eu falei, gente, como que eu vou sozinha pro estádio? Como que vai ser? Então, quando eu vi a página, eu falei, olha, achei algo para me acolher e acolher meu filho com uma paixão que a gente tem em comum, que é o Vila. Então, entrei em contato, na verdade, com um grupo, fui muito acolhida desde então e abracei a causa junto, né, com o Jefferson. Falei assim, não, eu quero somar
para unir o futebol, para a gente levar informação, conscientização, não só para nós pais, mães que estamos ali na luta, mas para todo mundo que frequenta ali o futebol, o Vila e simpatizantes também. Uma coisa importante da gente refletir é o seguinte, eu estava até comentando nos bastidores aqui, as pessoas estão perdendo a consciência do que é uma pessoa. Sim. O importante é que nós devemos amar o próximo, porque ele é uma pessoa. Exatamente. Agora, em relação a transtornos, eu trabalhei na central de medicamentos no Juarez Barbosa e o tanto de gente que pegava remédio com carteira de habilitação que não podia nem dirigir, que o remédio era fortíssimo, os farmacêuticos comentavam lá. Então eu via, participava dessas conversas. Então, transtornos tem diversos. Então, se um tem um transtorno, o TDAH ou o TEA, que é relacionado ao autismo, tem outros transtornos. Mas o problema hoje na sociedade é a falta de amor. Seja com quem tem transtorno, seja com quem não tem. Na minha família eu não tenho nenhum tipo de transtorno mental, emocional, nenhuma realidade, mas se for encontrar na família, sempre tem alguma questão ali que traz algum transtorno, que traz alguma falta de paz, que é uma dificuldade. Então, quando a pessoa entende que cada um de nós estamos nesse mundo para amar, né? É igual a questão do time de futebol, né? À medida que a gente está torcendo, na medida que está assistindo o jogo, seja no estádio, na televisão, é uma coisa. Mas na segunda-feira voltamos à vida normal, e é assim que é assim, não é? Então, vocês têm esse trabalho, ele é feito como? Além do Instagram, vocês fazem as postagens. E essas palestras, elas têm sido para os torcedores do Vila Nova ou tem surgido uma demanda assim também que tem sido alcançado outros ares, hein, Fu? Na verdade, a gente, como palestra, essa foi a nossa primeira no sábado passado, né? A gente tem... Quando eu entrei, eu tive uma meta, que era fazer conhecer. Então, saindo um pouquinho da pergunta, eu queria fazer os torcedores conhecer a diretoria do Vila Nova, né, o pessoal lá de cima, o pessoal da loja, o pessoal do camarote, conhecer o que era o projeto. Eu acho que eu acho que a gente conseguiu, né, fazer com que a torcida soubesse, tanto que a gente já está com quase 5.000 seguidores, né? Acho que 99% é vilanovense, então a gente conseguiu isso. Aí a gente fez uma bandeira, a gente fez um banner, a gente tem esse espaço dentro do Vila Nova. Quero agradecer demais ao Murilo Reis, diretor de marketing, que, cara, eu chamo ele até de mestre, porque ele é um mestre para mim, né? Tem apoiado, né, o Leandro Bittar, né, o engenheiro Fernando Mussi. Então a diretoria do Vila Nova tem nos apoiado incessantemente, né? E isso nos ajuda a começar a trabalhar. Agora, a partir daí que começou a ser conhecido a página, o que é o autismo, o que é... Aí a gente começamos agora a trabalhar diretamente com os pais e com as mães. Essa foi nossa primeira palestra no sábado agora. E, cara, foi um sucesso. Foi um evento bem legal, bem gostoso. As duas, uma neuropsicopedagoga que falou, doutora Ana Paula, e a psicóloga Darlene Dias, cara, maravilhosas. O feedback que a gente teve foi só coisas boas. Foi simples, foi o primeiro, mas foi muito bom, cara. Falaram o que a gente precisava ouvir, e quem esteve lá, acho que também saiu um pouco impactado. Foi bom mesmo, Isaac? Foi muito bom. importante. Essa primeira palestra foi na Casa do Vila, né? E quem foi, eu acho que a maioria era Vila Nova ou simpatizante. Então a gente conseguiu mostrar para todos que nós estamos aqui, que existe, além da paixão, né, pelo Vila, existe uma causa muito maior. Então a ideia dessa palestra, a gente, como o Fu falou, é levar essa visibilidade e através disso surgirem outros projetos. Talvez levar essa palestra para a escolinha do Vila, para as crianças típicas entenderem sobre autismo,
acolher mães atípicas também, vilanovenses ou simpatizantes ou não, a página é aberta a todos. Então, a gente uniu a paixão do Vila para a gente levar essas informações. A palestra foi um sucesso, tanto no sentido de levar informação não só sobre autismo, como mostrar para as mães que elas precisam cobrar dos profissionais, como que está sendo essa terapia, acompanhar, não só confiar. Né? Então, foi, além da informação, vários alertas, tivemos um lanchinho bem gostoso. Então não era tão simples assim. Lugar que tem comida é muito especial, Não, viu? Cara, eu vou te falar. Pessoal da Casa do Vila capricharam. Quando você fala Casa do Vila, deixa eu só... Aonde que é essa Casa do Vila? Casa do Vila é o camarote do Vila Nova, é um bar e restaurante. É lá no bar. É lá no bar. Então também é apelidado como Casa do Vila. Vila. Porque a gente tinha um bar antigo, logo atrás da arquibancada. Lembro. Não, ele agora é em cima da escolinha, no primeiro andar. Aí tá sobre nova direção. E é um restaurante, funciona de segunda a sábado. Fazer um mexendo aqui pro ano. Claro. Funciona de segunda a sábado, almoço e janta. E domingo, quando tem jogo do Vila Nova. E a vista é muito bonita. Você fica logo atrás do gol ali. Fica assistindo o jogo. Você assiste ele, tanto é que dia de jogo é o camarote. Eles fazem um camarote lá. Você tem uma vista maravilhosa do campo. Você fica logo atrás do gol ali, dos vestiários. Maravilhoso. Eu queria sugerir aí ao presidente Hugo Bravo, vocês estão muito ligados ao Vila Nova, que eu dou conta de ir no estádio. Fazer uma capela também, que eu já fico assistindo e rezando o rosário. Mas tem uma capela no outro. Mas assistindo o jogo já? Não tem. Ela tá um pouquinho atrás, Então, mas tem uma capela. Então... Inclusive, eu quero reforçar aqui que eu prometo dar uma santa pra capela, que é Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Minha padroeira, eu quero entregar. Eu quero pisar a cabeça da serpente. Quero buscar ela lá em Monte Sião, que é me fugiu a palavra. A matriz da Nossa Senhora é lá em Monte Sião. Eu morei lá 4 anos. Monte Sião, em São Monte Paulo. Sião, Minas Gerais. Minas Gerais, Monte Sião. Eu quero ir lá comprar uma lá. Lá que tem um seminário, lá que tem o santuário de Nossa Senhora da Medalha. Exatamente. Eu fui técnico de som do santuário. Olha aí, gente. É o santuário. É lá que tem o santuário. Meu pai já foi lá. Eu casei lá no santuário. Casou? Casei lá no santuário. Tá vendo como é que são as coisas? E eu vou lá buscar uma Nossa Senhora para deixar na capela do Não, Vila. para assistir o jogo do Vila, eu tenho que rezar um rosário antes, durante e depois, agradecendo. Pra eu ficar bem depois. Não é brincadeira, não, tô falando sério. Nossa Senhora. Falando em Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora. Águida, você falou uma coisa aí sobre a importância de conscientizar. Esse é um trabalho que vocês estão... não é que vocês estão iniciando, que vocês estão formatando cada vez mais, né, Fu? Para avançar outros, eu vou até dizer, outros lares, outros segmentos da sociedade. Isso é para a pessoa entender. E outros clubes de futebol. E também, outros clubes de futebol. Isso as pessoas têm que entender o que é um time de futebol. Eu não vou falar dos rivais, mas vou falar do Vila Nova. O Vila Nova não é apenas os 11 e o treinador, a equipe. O Vila Nova não é só aquilo que a pessoa olha e vê no estádio lotado ou não. Por trás do Vila Nova existem pessoas que querem sempre fazer o bem, que tem o seu dia a dia, mas no caso de vocês, tem um propósito, que é o que? Amar. Dispensar amor através de uma causa. Porque a causa de vocês, do autismo, ela não vai tocar no coração só daquelas pessoas que vivem uma situação no seu dia a dia, em casa, no trabalho. Quando vocês estão fazendo esse trabalho na página de vocês, @autistascolorados23, vocês estão dispensando amor para mais pessoas. Então, isso é uma coisa que eu queria dizer para vocês, está no meu coração. Vocês estão contribuindo para uma sociedade melhor, viu, Águida? Então, na questão que você estava falando sobre a importância da terapia, da necessidade de conscientizar as pessoas. Nessa palestra de sábado, o que você queria destacar ali, que foi bem repassado pelas profissionais? E
além do autismo ali, a gente tem uma criança, a gente tem um adulto, um adolescente que tem particularidades como todos nós e que com a terapia, com o tratamento adequado, elas terão autonomia, conseguem ter a vida como qualquer outro. Então, porque ainda tem muito esse estigmatismo. É autismo, o autista não pode abraçar, o autista não pode frequentar tal lugar, o autista não pode fazer tal coisa. Então, com a palestra, a gente conseguiu mostrar, reforçar para os pais, né, pais autistas, sobre a terapia e também as outras pessoas que não conhecem tanto sobre a importância de ter essa terapia e de todos estar inseridos no mundo com as suas particularidades. Eu vou usar essa palavra sua, gostei. Eu não tô relativizando a questão do autismo, mas todo mundo realmente na área alimentar tem suas particularidades. Todo mundo, às vezes, eu também não gosto. Uma coisa que eu não gosto que faça, eu já tô perdendo quase tudo, é pegar na minha cabeça. Eu não gosto, é uma particularidade minha. Eu também não gosto de ficar me abraçando. Na igreja tem uma história, vocês vão na igreja, vocês sabem disso. Olha para a pessoa do lado, eu já não olho. Então é uma particularidade que eu tenho. Então cada um tem só a sua, né, Agatha? Sim, exatamente. Então não é um. Porque o que é importante você dizer? Por que é importante você dizer isso? E aí vou passar para o Fu. É para as pessoas não terem dó de uma família que tem um Exatamente. autista. Nó, deve ser tão difícil. Nó deve ter muitas dificuldades, elas existem. Mas toda família tem, não tem, Fu? Tem, com Com certeza. certeza. Não é verdade? Toda família tem. Então, esse trabalho lá desse perfil, autistas colorados, tem avançado cada vez mais. O que vocês têm pensado, além dessas palestras? Inclusive, eu queria que vocês falassem se vão ser mensais. O que é que vocês estão pensando mais na frente? Cara, a gente, assim, a gente precisa, nós precisamos, né? Precisamos ver a necessidade do pessoal com autismo. Se a gente, primeiramente agora, depois da visibilidade, encaminhar ensinos. A gente precisa ensinar as pessoas como tratar, como amar, principalmente como amar. Esse negócio que você falou aí, que a pessoa tem dó, cara, não existe isso. No meu caso, eu vejo que o amor cresceu. A minha unidade com o Arthur é tão grande, é tão perfeita, que eu acho que um fica sem ver o outro. Quando eu tenho que viajar com alguma banda e fico dias fora, cara, é um Deus nos acuda. Então, assim, é o que eu vejo agora para frente na página, é isso. A gente trazer palestras. Se vai ser mensal, semanal, se vai ser através de live, se vai ser presencial, eu ainda não sei. Mas o que a gente quer agora é ensinar, é trazer profissionais para que possa nos ensinar, porque eu também não sei muita coisa, ainda não é tão expert assim. Então, assim, a gente está evoluindo. Que a gente possa evoluir junto com quem aderiu à causa, com quem tá com o coração aberto, sabe? E, cara, a torcida do Vila Nova tem sido maravilhosa. Cara, eu falo isso desde o pessoal lá da loja até na diretoria, todo mundo apoiando, desde o torcedor no estádio. Tem dois Arthur, o meu e o do Éder, o filho do Éder, né? Então, assim, ele vai com o cordão, simbolizando. Então, eu já notei isso no estádio, que a pessoa já se sensibiliza com aquilo. Tá? Já tá pronto para dar um apoio. A primeira vez que eu coloquei a bandeira, eu não tenho tamanho de gente direito, né? Não alcançava. O pessoal do esquadrão tava colocando a faixa, se prestaram a colocaram a nossa bandeira lá e, cara, eu não vou pagar um refri para vocês. Não, que isso, não sei o quê. Então, é nesses pequenos gestos que eu consigo ver a evolução da torcida do Vila Nova, a evolução das pessoas como os torcedores do Vila Nova e como ser humano. Exatamente. Como ser humano. Como ser humano. Eu vejo essa evolução e eu fico muito feliz em estar podendo ser um canal de bênção para essas pessoas. Exatamente. Isso é muito bom. É esse canal que nós precisamos nessa sociedade, não é? No meio político, um fica pensando assim, defendendo o Bolsonaro, o outro fica defendendo o Lula. Você tem que defender a pessoa.
principalmente os políticos, precisam ter um foco nas pessoas. Porque esses personagens aqui, eles vão embora. Não é? E o que eu, como político, ou a pessoa que está assistindo esse podcast aqui, vai proporcionar se ele ficar focado em uma questão? E no seu bairro, e num abrigo próximo à sua casa, numa instituição, o que chega de pedido de cesta básica numa igreja, não é? Então, ao invés de ficar nessas discussões, brigando entre família, não conversando mais com aquele que era seu amigo por causa do Lula e do Bolsonaro, é assustador e é fora do comum. Sai da realidade, né? Então, a gente tem que preocupar com as pessoas. Então, esse trabalho que vocês têm feito, ele é através do Vila Nova. Achei interessante a Águida dizer, né? Essa paixão vilanovense. Olha, por trás dessa paixão vilanovense tem um amor por uma causa. Sim. Né? Que é o autismo, né, Águida? Sim. Mas, Águida, você sempre foi vilanovense? Sempre. Como é que foi essa história sua no Vila? Meu tio tem 3 meninas, todas apaixonadas pelo Vila, então ele sempre levava elas e meu pai para acompanhar, que eu falava, pai, eu quero ir. Também levava junto. E engraçado que lá em casa ninguém é muito fã de futebol, não. E eu, toda vez que eu ia no estádio, eu me encontrava. Eu falava, gente, aqui eu sinto paz. Eu começava a querer aprender, entender como é que funcionava o futebol. Então, eu digo que eu me encontrei. Então, conforme eu fui crescendo, era aniversário que for, era sempre o meu local. Meu ensaio de gravidez foi no Oba também. Foi na casa do Vila. E aí eu cresci com a maternidade, eu falava, gente, já não consigo ir tanto. E sempre se eu vou falar assim, do que com a maternidade te mais doeu que você ficou afastado? Foi não ir nos jogos. O Heitor era menorzinho, então conforme eu consegui ir com o Heitor ao estádio, essa paixão, eu falei, gente, eu consegui me reconectar até como um Águida mesmo, além da maternidade, com essa paixão vilanovense. É porque é uma comunidade, né? O ser humano foi feito para viver numa comunidade. Então, o torcedor do Vila Nova, não desprezando as outras torcidas, ele é diferente. Ele é acolhedor. Porque ele é acolhedor. Ele está ali principalmente por causa da comunidade. Sim. Série A, Série B, Série C. Não, o torcedor do Vila Nova, ele quer ser vilanovense. Não importa. Ele não tá... O propósito dele, quando o Vila começa a jogar, não é... não tem que ir para a Série A, não. O propósito do torcedor do Vila Nova é torcer para o Vila Nova. É ou não é, Fu? Exatamente. Essa é a realidade. Exatamente. E é até engraçado que, assim, quantos anos eu frequento o Oba, o Serra Dourada, e agora que eu tô um pouco mais adentro, mais voltado para a torcida do Vila Nova, me chamou a atenção, eu tô num grupo de um outro grupo, né, de torcedores, que é o Hospício Vilanovense, que tem pessoas maravilhosas também. Como é que é o nome do... Não, espera aí só um pouquinho. Tem um grupo do WhatsApp. Não, tem uma página. Hospício Vilanovense. Hospício Vilanovense. Eu tinha que estar nesse trem aí. Cara, então vamos colocar Reinaldo aí, ó. Vamos colocar o João lá. Ô, Reinaldo, pode ter certeza, vai ter mais um seguidor e mais um membro desse grupo aí. E aí, a gente trocando uma ideia... Reinaldo, mais um pro golpe, hein? Nossa faculdade tá entrando. Vixe. Aí prende doido, tá vendo? Dá nisso. E eles falaram, vamos fazer um churrasco? Eu falei, antes do jogo, vamos fazer um churrasco. Fizemos um rateio lá. Eles foram pra praça. Isso não é a primeira, eles fazem isso há anos. Foram pra praça, levaram uma extensão, colocaram a extensão, ligaram o som, colocaram a churrasqueira e ficaram no churrasco. Eles começaram no meio-dia, o jogo era 4, acabou o jogo, eles voltaram para a praça, continuaram assando carne até as 10 da noite. Então, assim, naquela irmandade, os caras se tornam a irmandade. Os caras se xingam no grupo, os caras se brigam, mas tá todo mundo lá. É todo mundo amigo, todo mundo parceiro, cada um tem sua opinião. Uns é contra o presidente, outros é a favor. Um acha que o treinador não serve, outros acham que serve. Então, assim, mas debatem. Mas
mas se gosta do outro, tá ali, virou uma amizade. E assim, eu achei bem interessante, porque eles me trouxeram pro meio deles, e assim, consegui ver o que você falou, a torcida do Vila Nova é diferenciada por causa disso, por causa dessa ligação que tem, desse espírito de comunidade. Exatamente. E a torcida do Vila Nova, a própria equipe do Vila Nova, ela está se construindo organicamente. Não vou aprofundar nisso. Sem dinheiro como se diz, ilícito. É através da torcida. Sem ajuda de político graúdo. É através de receita de televisão, de administração séria. Porque aqui em Goiânia, eu conheço futebol, já fui comentarista numa TV. Eu sei de muitas histórias que tem time que cresceu aqui fazendo muita coisa errada. E o Vila Nova é totalmente diferente. Então é melhor ir devagarzinho. E eu sou assim, Agda, de uma forma honesta, porque até o torcedor do Vila Nova, e principalmente o dirigente, o presidente, vai prestar conta depois. E presta conta para quem? Ixi, lá no céu o negócio é diferente. Agora, voltando para a temática do autismo, o Águida, o Heitor, como que você falou que ele é não verbal, ou Isso. seja, ele não fala verbalmente, comunica verbalmente com palavras. Mas se ele quer algo, ele tem 6 anos. 6 anos. Se ele quer algo, se ele quer conversar com você, se ele quer dizer algo que aconteceu, como é que tem sido isso? Porque 6 anos já quer comunicar. Sim, ele precisa comunicar, né? Eu brinco que ele é mandão. Ele, conforme foi tendo a terapia, antes ele não conseguia se comunicar de forma alguma. Com as terapias ele começou a apontar, então o apontar já nos auxiliava com o que ele quer. Ah, então você quer alguma coisa? Ele apontava para a coisa que ele queria, ele começou a imitar, então a gente falou, não. A gente falava, ele não se comunica. Eu falei, não, ele se comunica sim. E a Fono, a equipe, conseguiu me mostrar isso. E além dele conseguir apontar e tudo mais, a gente descobriu a comunicação alternativa, que ele consegue falar comigo através, além de gestos, através a gente tem um iPad, e ele consegue falar, eu quero suco, eu quero água. Então, a gente vai implementando essas informações, ele tem um vocabulário vasto, embora ele não seja não verbal, mas ele sabe ler. Como que a gente fala assim, mas como que você sabe que ele sabe ler? A gente fala, Heitor, mostra para mim onde está a palavra carro, onde está tal coisa. Ele sabe todas. Inclusive, ele tem o hiperfoco em marcas, números, letras. Então, a gente falou, não, se ele sabe ler, ele precisa se comunicar. Porque, às vezes, ele chorava e esse choro dele é porque ele queria falar com a gente sobre algo. Então, com essa comunicação, tem sido assim, é fantástico. É um aplicativo? É um aplicativo que tem outros, mas eu uso o Snapchat. E ele consegue falar. Eu falei, Heitor, esses dias ele machucou o dedo. E eu perguntei para ele, Heitor, você machucou o dedo? Aí ele coloca, sim. E aí eu falei assim, o que você sentiu? E ele colocou dor. Então, assim, a gente consegue se comunicar e tem ajudado nas terapias, porque às vezes tinha coisa que ele queria falar, falava, gente, mas eu não entendo. Com 6 anos. E conforme isso vai, uma comunicação alternativa aumentada. Então, conforme o vocabulário dele vai se adequando, a gente vai aumentando. E hoje ele já consegue gesticular tal coisa. Heitor, você quer tal coisa? Ele balança a cabeça. Então, ele já atende os comandos. Então, embora ele não consiga se comunicar verbalmente, ele consegue passar para a gente as suas vontades. Na verdade, é assim que fala. Eu sou professor de oratória, de comunicação, então ele não comunica verbalmente, mas ele comunica. Sim. Ele não fala, desculpa, ele não fala, mas ele se comunica. Cara, e tanto que é bonito isso. Cara, assim, eu tô aqui vendo a Águida falar e eu fico imaginando o Heitor, conheci ele sábado, eu fico imaginando ele fazendo, ele se comunicando dessa forma. Eu vejo uma vitória, deve ser uma vitória muito grande, né? Porque eu tenho alguns amigos que têm filhos autistas não verbais e que não expressam nada. Hoje não sei, tem um tempo que eu não os vejo, mas assim, era muito difícil a comunicação. Era muito, muito, muito difícil. Então, assim, eu vendo a Aida falar que eu tava imaginando a vitória que deve ser. E eu tenho certeza
que essa vitória, a Águida vai poder contribuir com muitas mães nesse sentido aí, né? Porque a Águida é precoce, ela com 2 anos, ela já se atentou, né? Já foi atrás, ele já faz terapia. Teve uma pandemia no meio que atrapalhou um pouco as terapias, mas a gente estudava, fazia em casa. Eu falo que toda criança, todo mundo consegue se comunicar. Então, basta a Falando gente ou achar o não. melhor jeito dela se comunicar. Então, é uma ideia também que a gente quer, né, utilizar a página dos Autistas Colorados para também mostrar que é possível essa comunicação, levar a informação mesmo, porque antes eu não sabia também. Então, assim, descobri que eu consigo me comunicar, ele fala, eu te amo pra mim, ele aperta lá, te amo. Eu falei, Heitor, te amo. Ele procura o iPad dele e coloca, te amo. E no caso do fonoaudiólogo, a curiosidade que eu tenho, qual que é o trabalho que eles têm feito? É para ele evoluir nos ruídos, vamos dizer assim? Primeiramente, a fala, para a gente conseguir falar, finalmente eu tenho que imitar, eu tenho que apontar, eu tenho que imitar, tem pré-requisitos da fala. Certo. Então, muitas vezes eu levava ele na fono e falava, e aí, ele vai falar? E aí eu consegui entender que tem esses pré-requisitos. Ele levou alguns anos para ter esses pré-requisitos. Hoje ele já imita, aponta e já entende comandos. Então, agora o próximo passo que a gente tem trabalhado na fono é a emissão vocal, né? Quando você fala imitar, o que seria? Quando eu falava, Heitor, uma música, ou põe a mão na cabeça, ombro, joelho e pé. Tinha a música e a gente fazia com gestos. Ele não. Hoje a gente já coloca a música, que inclusive ele pede no iPad, ele faz a imitação, faz igual a mamãe, ou faz igual. E ele repete o que a gente está mostrando para ele. Você acha que a escuta dele é aguçada? Sim, também. Lá na sua casa também é isso? Diz que é uma das principais Sim. características do autista, características não, habilidade é a escuta. E são sensíveis. São sensíveis. O Arthur mesmo, assim, não sei o Heitor, o Arthur mesmo, todo dia é uma guerra. Pai, eu vou ter que brigar com os meus. Ele não chama os estudantes. Os meus estudantes. Os colegas de Os sala alunos dele. dele, os alunos Os dele. meus estudantes, pai, faz muito barulho, meus ouvidos estão doendo. Muito barulho. Mas ele não, ele pode ligar o piano lá, o teclado dele, fazer o barulho que for. Entendi. Assim, quando eu comecei Inclusive foi quando eu comecei a me encontrar dentro da página dos autistas, que eu resolvi dar uma força, foi porque o Arthur consegue ir agora no estádio e ficar no meio da esquadrão, no meio da torcida organizado lá da bateria. E o Arthur não gosta de barulho. É muito sensível. Mas na Mas lá torcida na do Vila Nova, ele consegue ficar. O dia que quer sair de casa, né? Porque o dia que não quer sair de casa, não adianta. Eu nem levo mais quando ele não quer ir. Quando ele fala, ó, pai, não quero. Mas o dia que quer, ele se diverte. Falta pouco tomar uma baqueta lá do entendi. tamborim e tocar. Ele é músico, então? O Arthur tem uma predisposição pra música. Você Muito é? grande. Eu sou músico. Eu fui, antes de ser técnico, eu fui hold, né? Aquele cara que toma conta, que monta, que afina, que entrega pro músico tudo pronto. Então, assim, eu sei tocar alguns instrumentos. E o Arthur tem uma predisposição no violão, percussão e teclado. Rapaz, eu só aprendendo esse podcast. Eu tava falando para eles antes você que me assiste, antes de começar, que eu tô aprendendo. Os livros que eu estou lendo é cada episódio que está acontecendo. E a de hoje, a gente está trabalhando até a questão humana aqui, né? A questão da comunidade, que é importante, a importância de uma comunidade, que é a comunidade, de maneira especial, a comunidade do Vila Nova. E quais têm sido os desafios maiores, Águida, no dia a dia? A respeito, na sociedade, eu quero que você toque nesse assunto. É a questão da inclusão também. As escolas, de fato, a gente sofre muito com a questão de achar a escola adequada. Às vezes a gente acha uma escola que está disposta, mas também não acha. Às vezes o nosso filho precisa de um suporte, tem que ter alguém ali do lado. Então as escolas de cara já falam, eu não consigo te dar esse suporte. Aí você deixa o seu menino na escola e fica, será que ele está bem? Será que ele está... Porque não é só se machucar, nossa preocupação não é só que vai se machucar, mas que ele vai aprender da forma correta. Então, tem a questão de escolar, tem a questão de achar o tratamento adequado. Nem sempre, quem tem plano de saúde é uma luta, porque não encontra tratamento adequado. Então a questão do atendimento ao autista
ele não está negativado apenas na questão da rede pública, do SUS, Não. mas também na rede privada existe uma falta de inclusão. De inclusão, eu visitei diversas escolas, diversas, eu falo diversas mesmo, porque eu passei um mês visitando. E às vezes a gente escuta até mesmo, eu posso aceitar, como se eu posso aceitar, né? Você está falando na questão da Da educacional, educacional, mas na saúde também é da mesma na forma. saúde da mesma forma. Então, a gente tem lugares maravilhosos aqui que o CRER, outros que têm um tratamento maravilhoso, mas a lista de espera é absurda. Você fica um ano esperando um tratamento e um ano por autismo para qualquer coisa, mas você deixou de ter um ano de ganhos ali. Então, eu já fiquei na fila por muito tempo. Então, tem vários lugares aqui, só que a demanda é muito grande. Então, precisa ter mais vagas. Plano de saúde, às vezes coloca um profissional que fez um curso ABA, por exemplo, por 4 horas. E aí o pai tá ali tão desesperado para o filho ter o tratamento, que o profissional às vezes age de forma até incorreta, não sabe que não tem capacitação adequada, mas está ali tratando do filho. Então, não é só levar na terapia, que a gente fala quando consegue. É uma luta atrás de luta de saber se o tratamento é adequado. Precisa ter uma política pública na prefeitura, começando pela prefeitura, Sim. para trabalhar com os servidores públicos, todos eles. De maneira especial, quem está envolvido com pessoas ao atendimento público, seja na esfera educacional, seja na esfera de atendimento num CAIS, seja também numa repartição pública, naquele lugar onde se fala com as pessoas. A questão do médico, eu acredito que deva existir já no sistema educacional, na área da medicina, esse trabalho já de conscientização para todos. Mas o prefeito, o vereador, ele precisa trabalhar não só na época de campanha, mas a questão da temática do autismo, porque eu estava dizendo para vocês outrora que depois que eu comecei esse podcast, eu descobri um novo mundo que eu não imaginava. Um ambiente assim que estava próximo de mim, que a partir do momento que eu comecei com essa série no podcast Conservador, eu identifiquei uma sociedade à parte que precisa ser acolhida. Olha a Agatha falando que nas escolas, eu não sei se eu dou conta. Não é? Quando você fala das 4 horas de formação, né, que o médico fez, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. 30 minutos, esse podcast aqui já pode ajudar muitas pessoas Com certeza. a mudar de opinião, a enxergar melhor, né, Fu? Claro. Agora, e um curso de verão contribuiria muito mais para um professor, para um médico. Curso de 30 horas, curso de 100 horas, que um mês ele consegue, 2 meses ele consegue fazer. Então, o papel de vocês também é esse, sabe? De conscientizar. Vocês podem ter certeza que vocês estão fazendo isso, nesse podcast aqui. Algumas pessoas vão assistir, vocês vão fazer os recortes, faço questão de assim que sair aqui, eu vou encaminhar para você fazer os recortes que você quiser, tá? Pois bem, Fu, nessa realidade aí, nessa luta do dia a dia, você também acha que o poder público precisaria se conscientizar e se preparar melhor para atender essa comunidade autista? Com certeza, com certeza. Assim, é muito fácil a gente falar, eu apoio. Um político chegar e falar, eu apoio um diretor de uma escola, um diretor de um departamento, seja da prefeitura, seja do governo do estado. É muito fácil a gente, não, a gente apoia, a gente vai fazer isso aqui. Mas, na verdade, na prática, não é assim. A prática é totalmente diferente, né? Eu, assim, particularmente, eu vivo isso. Porque eu optei em deixar o Arthur numa escola municipal. Porque foram meus professores, foram meus diretores, ainda estão lá. Então eu sei que eu tenho um respaldo maior do que eu colocar ele numa escola particular. Eu posso até ter recursos maiores. Mas a afetividade, e isso é o que eu bato muito essa tecla, a afetividade. Falta nos profissionais essa questão. Talvez seria melhor o Arthur estar numa escola, ou outros estar numa escola, mas não é isso que acontece. E eu ouso dizer que
público como particular, seja no tratamento de saúde, seja no tratamento educacional, hoje se equiparam, mas não pro bem. Não lá em cima, mas embaixo. É muito difícil você ter um tratamento adequado com a falta de afetividade dos servidores, das pessoas. É muito, muito difícil. Aí só lembrando que a gente teve um apoio, ó, isso eu falo a página do Vila Nova, do pessoal da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, né? Então, assim, tem um membro da nossa página, que é vilanovense também doente, que é o Cláudio, nos ajuda demais. O pessoal lá teve no nosso evento, na nossa palestra. Então, tipo assim, são pessoas que querem fazer. A vereadora Sabrina Garcês, o vereador Romário Policarpo nos ajuda demais. Inclusive, é um dos diretores do Vila Nova, né? Então, assim, e é presidente da Câmara de Vereadores. Cara, eu posso falar bem desses dois, mas dos outros eu não posso. Esses têm uma pauta maior, né? O Romário, assim que a gente entrou na página, assim que a gente começou a fazer, conta comigo porque você precisar. Até hoje é assim. A Sabrina agora também veio, reuniu comigo, com a Agda, com o Cláudio, e ó, conta comigo no que for. Se 25% do pessoal da política, dos nossos governadores, nossos dirigentes municipais e estaduais, tivesse essa disposição, eu tenho certeza que a nossa causa estaria bem mais elevada. Mas eles precisam conhecer, igual eu conheci aqui, a realidade. Tá do lado, full, mas não percebeu. Então, assim, eu quero parabenizar o presidente da Câmara Municipal, Romário Policar. Parabéns, presidente, vereador. E a Sabrina Garcês, que ela tá nessa bandeira há mais tempo. Você sabe por Sim. quê? Tem um familiar. E com habilidade, ele é músico, ele é cantor. Eu conheço a tia dela, não é? É cantor. Então, a vereadora Sabrina está muito nesse trabalho. Parabéns também, vereadora Sabrina. Você não é um tempinho de verão e eu costumo dizer, tem muita gente que entra nas causas, fica tocado por 3 minutos, enquanto a música está tocando. Exatamente. Depois que passou, vai para a próxima e assim por diante, né? Então, assim, todos os políticos, a sociedade em geral, e aí eu quero falar para vocês, o padre Marcos, lá da paróquia Nossa Senhora da Assunção, tem um trabalho Fantástico. voltado para a família, Fantástico. não é? As famílias atípicas. Então, a Arquidiocese de Goiânia tem trabalhado isso já. E a mesma coisa, eu falo para vocês que não tem 25% dos padres com a consciência devida, não é? Com as informações necessárias para isso. Teve uma participante aqui, a Fernanda, inclusive é do meu grupo de oração, grupo de casais lá da Basílica, do Santuário Basílica Sagrada Família. Diz que um dia ela estava com aquele foninho, no fone, no ouvido, né? Que nesse dia ela não estava bem. Então ela sentiu a vontade, o padre sabe tudo, mas ela entrou, as pessoas ficavam observando. Então, o padre, você falou que não tem 25% de político, não tem 25% de padre, não tem 25% de pastores, né? Não, exatamente. Eu não quis englobar só, não, eu tô só uma classe. eu estou aproveitando e estendendo isso. Então é a sociedade. Por isso que eu quero repetir o trabalho de vocês. Não é uma simples bandeira, eu quero dizer para vocês. Porque eu já vi essa bandeira, você está falando aí, eu já tinha visto essa bandeira. Fica no canto lá direito, perto do bar lá. Eu já vi essa bandeira lá de vocês. Então, assim, é para a sociedade que vocês estão fazendo. Se vocês estavam achando que vocês estavam fazendo, viu, Agda? E para o Vila Nova, vocês estão muito enganados. Vocês estão ajudando a sociedade em geral, viu, Agda? Que a gente precisa falar de autismo não só no mês de abril. No mês de abril a gente vê vários lugares que tem a bandeira, tudo fala sobre autismo, faz uma página, mas a gente vê que é preciso falar do autismo todos os dias, todos os meses, porque ainda, igual você falou, a visibilidade ainda é pequena, a gente precisa de uma visibilidade e conhecimento muito maior para que esses nem 25% que a gente não chega na sociedade total se transforme em 50%, 75%, 100%. Então, a gente vê que não é só no mês de abril, é sempre.
É sempre, é todo dia. E Fu, quero te agradecer mais uma vez aqui. Eu queria que você terminasse falando o que você quiser aí algum tempo. Você quer mandar uma mensagem para alguém, de maneira especial pro Arthur. Eu vou chorar. Então é isso que a gente quer aqui, então. Assim, quero agradecer demais, primeiramente ao Juninho, que me chamou. Ô Juninho, só um minutinho, um abraço, não te conheço, o Fu me falou que você é mais de bastidor, mas estou falando seu nome aqui, meu irmão. Parabéns pelo seu trabalho, essa inspiração que veio no seu coração, a inspiração do céu. Tá bom, Juninho? Espero conhecê-lo pessoalmente. E é tão certo que é bem no dia do meu aniversário. Eu e a página fazemos aniversário no mesmo dia. Olha aí. Então, assim, uma coisa que acho que era pra ser, né? Eu acredito muito no que o universo conspira para as coisas boas e para as coisas más também. Então, assim, quero agradecer demais o Juninho, quero agradecer a Rose, minha esposa, ao Arthur. Pô, Arthur, só eu e Deus tá no meu coração, sabe o quão gostoso é fazer isso. Eu espero de verdade que o pai aqui consiga poder ajudar as pessoas como você, né, que precisam desse apoio, desse suporte maior. E que Deus nos abençoe. Quero agradecer também Amém. a Águida, né, parceirona, Cláudio, ao pessoal do nosso grupo de WhatsApp também. Lá quase ninguém conversa, mas, né, o Éder, todo mundo lá que nos ajuda bastante. E quero agradecer a diretoria do Vila Nova, que tem aberto as portas pra gente, né, o pessoal, o Ângelo lá da casa do Vila Nova, as meninas lá da loja, Nação Colorada. Cara, a gente pode contar com todos, né? Ao vereador Romário Policarpo, ao diretor de patrimônio Fernando Mussi. Cara, não posso deixar de falar do Murilo Reis, cara. Fantástico. Uma pessoa que eu tinha até medo de conversar, mas uma pessoa fantástica. Alguns jogadores do elenco profissional, igual o goleiro Denis Júnior, cara, que a gente troca ideia quase todos os dias e ele apoia, tá dando apoio. Agradecer ao Ralf também, ao Matheus, assessor de comunicação do Vila Nova. Cara, maravilhoso, cara. Eu só tenho que agradecer, velho. Uma dica que eu dou para vocês quando vocês, para não esquecer alguém, você fala assim, gente, eu quero agradecer também aquele que eu esqueci e não me lembrei. Então, agradece isso também. Não, mas vocês sabem que eu tô agradecendo vocês. Quem viu... Sempre tem. Não, mas assim, o apoio é muito grande. É muito grande. Pra vocês terem uma base, quando a gente foi fazer os primeiros bonés, cara, eu acho que deve até conhecer o Saulo Costa. Ele é empresário da dupla Renan e Raí. Beijão pra vocês. Ele trabalhou com o ex-presidente da Assembleia. Esqueci. Lissauer, exatamente. Ele era o chefe de gabinete do Lissauer, Saulo Costa. Então, o Saulo foi o primeiro a ajudar. Eu trabalhei durante 2 anos pro Saulo, na dupla. E, assim, ele, tá aqui, vamos fazer. Então, assim, são várias pessoas que você, de onde você menos espera. Eu tô citando o Saulo, porque o Saulo é uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Ele nem do Vila Nova torce. Então, assim, é uma pessoa que nos ajudou e vai aparecendo da onde a gente menos espera. Mas é porque a pessoa ama. É por isso. Obrigado, Saulo. Águida, e aí? Eu quero agradecer a oportunidade, né, você que nos deu para falar não só da parte, né, dos autistas colorados, mas sobre o autista, tanto as dificuldades, mas também a leveza de ser pai e mãe de autistas. A gente sabe, a gente não romantiza, mas tem a parte linda que é o conhecimento que a gente adquiriu, a maturidade e o amor que a gente conheceu, assim, acima de tudo. Heitor, que com certeza ele vai escutar esse podcast, você é o amor da minha vida. O Heitor transformou não só a minha vida, mas de todos ao redor. Que ele tem, se falar Heitor, é um sorriso no rosto estampado. Então, é uma criança incrível. E para você, pai, mãe de autista, você é autista, família, nós estamos juntos por essa causa e juntos nós somos mais fortes. Olha, e para finalizar, em nome de todas as pessoas que nunca vão poder reconhecer o trabalho de vocês, eu agradeço, de verdade. Como cidadão goianiense, como morador, eu agradeço vocês, de coração. Então nós estivemos aqui com o Fu e com a Águida do
@autistascolorados23, da melhor torcida do Centro-Oeste. Se não for a mais apaixonada do Brasil. Tá bom? Nessa série do autismo, hoje foi um episódio extremamente colorado. Então, se você acha que eu tô com essa caneta vermelha por acaso, né? Não. Porque aqui no coração tem um tigre que grita: Vila! Um abraço, fique com Deus. Ó, essa parte do podcast que você tá assistindo aqui é um recorte, mas em breve no YouTube e também no Facebook, na página do @autistascolorados23. Um abraço!